Fala, meus amigos, meus seguidores, tudo em paz aí? O professor Anselmo Neves, um novo vídeo na minha página no Facebook. Eu quero nesse vídeo, queridos, abordar dois assuntos, dois temas que eu julgo que são muito relevantes e que eu vejo que há um certo desconhecimento das pessoas com relação a isso e principalmente das causas, das origens desses problemas que nós vivemos hoje. Um destes temas que eu quero conversar com os senhores é a tal da doutrinação ideológica da esquerda nas escolas, eh, colégios, faculdades, universidades públicas, mas também nas privadas, né? Então, primeiro eu quero falar sobre isso, depois eu vou tratar de outro tema com os senhores. A doutrinação ideológica, todos nós sabemos que existe, né? É uma realidade que nós não podemos negar. Existe essa doutrinação. Os jovens e os adolescentes, quando chegam na idade escolar, eles estão indefesos, muitas vezes, e são atacados, bombardeados de todos os lados por teorias marxistas, comunistas, feministas, e istas, e istas, e istas. E em vez do professor, que eu não chamo de professor, eu faço uma distinção entre professor e militante, vou tratar disso daqui a pouco. Aquela pessoa que está ali para ensinar, ela, em vez disso, ela propaga estas ideias, estas teorias, estas teses e ocupam então a mente desses jovens, desses adolescentes com estas coisas, contrariando muitas vezes aquilo que é ensinado em casa. E uh, esses jovens, esses adolescentes, eles se tornam também militantes comunistas e rebeldes e trazem muitos problemas para as famílias devido a isso, né? Você sabe bem do que eu estou falando. Muda a mentalidade, muda a cabeça do menino, da menina, começa a ter conflitos familiares e conflitos entre amigos e assim por diante, né? Mas eu sei disso, eu sei que isso acontece, mas por que isso acontece, né, gente? Nós conservadores, nós ficamos nas redes sociais e conversando também presencialmente, reclamando, xingando, e aí quando eu encontro uma postagem, um vídeo na rede social desses militantes na faculdade perseguindo políticos conservadores, agredindo, ou então essas entrevistas que nós vemos nas redes sociais, pessoas entrevistando esses militantes. Então as pessoas dizem: olha, são imbecis, cambada, e xinga, e xinga, e xinga. Mas eu pergunto aos senhores: eles são filhos de quem? Quem são os pais desses meninos, dessas meninas? Será que esses pais ensinaram, educaram esses meninos e meninas adequadamente? Eu tenho uma vasta experiência em dar aulas e boa parte da minha experiência como professor foi dando aula em faculdades e universidades, tanto públicas como privadas. E eu tive contato com esses meninos, muitos deles. E eu asseguro aos senhores que a maioria desses meninos são filhos de pais conservadores, famílias conservadoras. Eu tinha um costume em várias faculdades e universidades que tinham refeitórios de fazer a minha refeição ali junto com os alunos. Sentava na mesa com eles e eu sempre quis atuar dessa forma. Eu gosto do cheiro de aluno, cheiro de sala de aula. Então eu sempre estava junto com eles, mesmo que alguns não gostavam de mim, mas sempre tinha aqueles que queriam saber mais, fora da aula. E muitos entravam em assuntos particulares e eu estava ali conversando com eles, tentando aconselhar, e eu via os conflitos que eles tinham em casa. Muitos deles confessavam, confidenciavam para mim, em particular, e eu tentava ajudar, e eu via que
além do conflito em casa, havia um conflito na mente deles, desses dois tipos de ensinos, né? E às vezes não tinha nenhum ensino em casa. E eu lembro bem um rapaz, tinha 23 anos, se eu não me engano, um rapaz muito inteligente, e ele estava sendo doutrinado, ele estava cheio de dúvidas. Ele me chamou uma vez no canto e falou: professor, eu tinha uma barba grande na época, né? Até pouco tempo, eu tive barba com quase 30 anos. E ele disse, eles chamavam de professor Barba, eles me chamavam. Professor Barba, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Por que os meus pais não ensinaram para mim isso que o senhor está me ensinando aqui em particular? Eu fiquei olhando para ele, né? Eu não queria, de forma alguma, ofender os pais e falar algo ali que traria mais conflitos ainda. Eu disse: olha, não sei, possivelmente porque eles também não sabiam, né? E não entendiam bem isso aqui. Eles diziam: não, mas meu pai é militar, ele, ele sabe disso aí, eu tenho certeza. Minha mãe, e uma moça que veio do interior, uma família tradicional para São Paulo, eles sabem disso. Por que que eles nunca sentaram comigo e me explicaram essas coisas e me deixaram conhecer isso aqui na faculdade dessa forma que o senhor está dizendo que é distorcida? E eu estou cheio de conflito aqui, eu não sei em quem eu acredito e eu estou com muita raiva dos meus pais porque eles não me ensinaram. E eu fiquei ali, né, ouvindo aquilo, pensando, né, que ele estava certo, né? E eu vejo que muitas vezes, muitos jovens, eles se abrem com os outros jovens, porque eles são da mesma idade e às vezes passam pelas mesmas situações, e eles têm essa dúvida e às vezes fica com essa revolta com os pais, não somente porque eles estão ali sendo doutrinados, mas porque os pais não os defenderam, não os protegeram. Então, olha, eu vou dizer uma coisa para os senhores: muitos desses meninos e meninas que estão ali, eles são vítimas, eles não são culpados, gente. O pessoal fica xingando esses meninos, mas não são eles os culpados, eles são ferramentas usadas pela esquerda, pelos militantes profissionais grisalhos que estão nas faculdades, nas reitorias, nos diretórios acadêmicos, os políticos de esquerda, que usam esses meninos para o trabalho sujo, e eles acham que estão certo pensando aquilo que passam a eles e passam a fazer essas barbaridades e ter uma vida destruída. Essas meninas que se tornam feministas, meninas bonitas, meninas inteligentes, quantas delas eu vi assim, eu ficava muito triste por ver a mudança na minha frente. A menina começava de um jeito na faculdade, depois de um ano ela tendo as aulas com aqueles outras pessoas militantes que não são professores, ela ia mudando a aparência, ia mudando a forma de falar, ia mudando, ia começando a ficar grosseira, com respostas bruscas na aula. E eu, às vezes, uma vez eu perguntei para uma delas: mas por que que você mudou tanto assim? Você era uma menina tão educada. Você chegou aqui me cumprimentando na primeira semana, dizendo: olha, professor, eu quero aprender porque eu quero seguir nessa carreira aqui profissional. E agora você diz que não quer saber dessa carreira profissional, que o seu negócio é lutar contra o sistema e fala palavrões. O que que fez isso acontecer com você, menina? E ela dizia: ah, eu não sei, professor, eu não sei. Só sei que agora eu entendo. E olha, ela não entendia, né? E essa menina largou o curso no meio, e era uma menina muito inteligente. E quantas dessas não existem por aí nas faculdades que estão com a vida destruída? Só vão entender isso mais tarde, quando estiverem mais velhas. É uma tristeza, né? Mas o que eu quero dizer, meus amigos, é que a família tem uma grande responsabilidade na formação dessa militância de esquerda que está aí. Nós, e eu me incluo aqui porque eu também sou pai, graças a Deus eu ensinei meus filhos, mas eu quero me incluir nesse grupão de pais e mães. É,
não fizemos a coisa certa, não é? Não ensinamos, muitos não ensinaram, e muitos que conhecem, que sabiam que era certo, não ensinaram, não educaram, deixaram essas crianças à mercê dos comunistas e agora reclamam e agora xingam na internet, mas a culpa é deles. Essa é a verdade. A culpa é da geração de conservadores que veio antes dessa juventude. Nós somos os culpados. Fazendo de uma forma geral aqui. Eu sei que tem pessoas que ensinaram, eu ensinei, mas eu estou fazendo aqui de uma forma geral para você entender. E essa responsabilidade não pode ser tirada dessa geração. Então, quando você vê aqueles meninos e meninas gritando lá, xingando, todos com aquelas roupas ridículas e falando aquelas coisas absurdas, entenda, eles têm pais, tiveram pais que não os ensinaram. Muitas vezes essa é a verdade. E quando esse menino chega na faculdade com a cabeça vazia, sem nenhum tipo de orientação de casa, sem orientação de princípios, valores, limites, não sabe nada de história, não sabe nada de política, enfim, chega lá, eles são ensinados pelos militantes. Quando você não ensina, alguém ensina. E nesse caso, é a esquerda que ensina. Então, eu tenho muita dó desses meninos. Eu tenho muita raiva dos militantes. Conheci muitos coroas militantes na faculdade e bati de frente com vários, bati boca com vários. Tentei salvar muitos alunos, alguns eu consegui, são meus amigos até hoje. Eu dei aula durante quase 4 décadas para milhares de alunos. E eu tenho para mim que muitos eu consegui tirar, pelo menos colocar a dúvida na cabeça e salvar, mas muitos se perderam, e eram filhos de conservadores. Portanto, você tem uma responsabilidade ainda. Ah, mas já estou velho, eu já tenho não sei quantos anos. Não, mas você tem netos, não tem? Quando eles vierem na tua casa, ensine-os. Você que não sentava com seus filhos para falar sobre esses assuntos que são importantes, sente com seus netos. Converse com eles, com pré-adolescentes, com adolescentes. Fala, olha, vem aqui, eu quero te falar sobre uma coisa. Você está vendo o que está acontecendo? Fala sobre política com ele. Ah, eu não gosto de política, não. Não, estou perguntando se você gosta. Quero saber, quero conversar com você sobre isso. Vem aqui, senta comigo aqui. Depois o vô vai com você em tal lugar. Depois nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Use estratégia. Converse com eles. Fala, olha, o que você está aprendendo na escola lá sobre história? História do Brasil. O que estão te ensinando? Sobre a escravidão, sobre racismo. Eu tenho um curso aí que eu estou oferecendo sobre isso. Para ensinar as pessoas, para capacitar as pessoas. Converse com eles sobre isso. Converse com seus filhos se você ainda tiver condição. Converse com seus netos, seus irmãos, enfim. Né? Ah, professor, mas eu não sei, não. Eu não lembro de nada. Estudei há muito tempo. Você já cometeu um erro, né? Você não pode parar de estudar. A gente não pode parar de estudar. Quem para, fica para trás. Quem para, fica para trás. Não pode parar. No mundo, nós não podemos parar de estudar. Temos que nos atualizar a todo instante. Esse mundo é muito rápido, é dinâmico. Se você para, o trem vai embora, você perde a viagem. Estude. Não importa a idade, eu não enxergo direito, eu não tenho. Hoje nós temos aí outras formas de estudar, tem vídeos, tem áudio, tem tudo quanto é jeito. Então não há desculpa para você que não consegue enxergar direito, você que é analfabeto, você que não sabe ler. Não tem desculpa. Estou doente. Você pode ensinar a aprender deitado numa cama. Então, não há desculpa, não há justificativa para você. Então, eu não sei. Então, procure quem saiba. Procure quem saiba. Converse com as pessoas que entendem sobre política, sobre história, que têm o mesmo pensamento que você, que são conservadores. Olha aí, eu estou oferecendo cursos quase que de graça. Um curso simbólico, só para me ajudar a elaborar só. Não estou vendendo nada, não quero ganhar dinheiro com isso, não preciso. Graças a Deus eu não preciso.
Ninguém quer, né? Você não sabe? Procura aprender com quem saiba. Para quê? Para você saber mais só? Não, para você ensinar. Para você ensinar aqueles que você ama. Dá para entender isso ou não? Para você ensinar, sentar com a tua família. Em vez de sentar vendo televisão, ou cada um num quarto no celular, chama a família para o almoço, para uma janta. Depois, ali com todo mundo reunido, fala: olha, eu queria conversar com vocês sobre isso. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Então é isso que está acontecendo. Olha, por causa disso, 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 disso. Converse, escute os adolescentes, os jovens, explique para eles, responda as perguntas. Mas para isso você tem que aprender. E como aprender? Aprenda com quem sabe. Com certeza você deve conhecer alguém que conhece um pouco mais de política sobre você, um pouco mais de história do que você, um pouco mais das circunstâncias que estão acontecendo do que você. Não pare no tempo, meu amigo, meu seguidor, minha amiga, minha seguidora. Não desista. Não abandone essas crianças, esses jovens. Se nós nos omitirmos, eles estão perdidos. O futuro deles será uma desgraça total. Essas gerações dependem de nós. Essas gerações dependem do nosso trabalho, que nós omitimos até agora, mas ainda é tempo, sempre é tempo para recomeçar, para fazer a coisa certa. Desistir não é opção. Não desista daqueles que você ama. Olha que eu não estou dizendo nem você ir para manifestações, porque a gente já viu que isso aí no Brasil, com os políticos que nós temos, com esses covardes que nós elegemos, não adianta. Não adianta. Então nós temos que fazer a nossa parte, do nosso jeito, dentro do nosso mundo, que é a nossa família, que são aqueles que nós amamos. Se conseguir alcançar amigos, melhor ainda. Mas ensine sua esposa, ensine seu marido, ensine seus filhos, ensine seus netos, você que tem netos. Sabe, converse sobre coisas importantes, não só sobre banalidades e futilidades. Seja responsável, se você é pai, seja responsável com os seus filhos, com sua esposa. Se você é mãe, seja responsável com eles. Não abdique da responsabilidade de ensiná-los, de educá-los corretamente, porque isso é disso que vai fazer eles cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres e conscientes do mundo em que vive, do que acontece. Nesse vídeo eu quero trazer esse alerta sobre isso. Outro tema que eu queria falar rapidamente é essa confusão que existe entre professor e militante. Há uma generalização que me incomoda muito, porque eu conheço muitos bons professores, ainda hoje. Eu deixei de dar aula há 4, 5 anos. Na pandemia eu parei. Mas ainda existem bons professores, ótimos professores, e de direita. São mais antigos? São, mas ainda existem rapazes que foram formados pelas famílias, olha só o que eu estou dizendo, de conservadores que são professores de direita. Existem, são perseguidos, são discriminados nas escolas, na faculdade, mas existem, estão lutando lá, estão no bom combate lá, fazendo o trabalho deles com responsabilidade, ensinando o que é certo. Então, quando há essa generalização, isso me incomoda, me desrespeita e desrespeita esses professores. Porque professor é uma coisa, militante é outra. Não existe professor militante. Professor tem a ver com vocação, com amor ao que faz, amor aos seus alunos. Jamais um professor será militante. O que existe são pessoas infiltradas na educação brasileira há décadas, eles vão sendo infiltrados esse processo cada vez mais a uma grande multidão de professores hoje na educação. Então, esses infiltrados, esses militantes não podem ser chamados de professores. Eles não são professores, a missão deles não é ensinar, a missão deles é doutrinar. Então, eles não podem ser chamados de professores. O que eles querem é que nós os chamemos de professores. É isso que eles querem. Para que eles, então, possam fazer o trabalho tranquilamente. Não, nós não podemos fazer o que eles querem. Eles não são professores, são militantes travestidos de professores.
Essa multidão de militantes é que está acabando com a educação brasileira e com a vida dos nossos filhos e netos. Chame-os do que eles são: militantes, não professores. Tá bom? E dessa forma você vai estar respeitando os verdadeiros professores e valorizando o trabalho que eles fazem nesse Brasil inteiro, em todos os municípios, pelos rincões desse país, sem estrutura, com salário baixo, enfim, porque eles amam fazer o que estão fazendo. É isso, meus queridos amigos. Vamos fazer a nossa parte. Eu tento fazer a minha e eu poderia não estar fazendo, mas eu entendo que é minha responsabilidade, eu que tenho algum conhecimento, de propagar esse conhecimento a outros. Faça também a sua parte. Faça a sua parte em prol de um país melhor, por amor às próximas gerações e responsabilidade com elas. Forte abraço do professor. Até o próximo vídeo. Tchau.